família Equilíbrio em Foco, tudo bem com vocês? Eu sou Lucinete, psicóloga, e sou fundadora do canal Equilíbrio em Foco. Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo para vocês e responder a um comentário, na verdade, uma sugestão que um amigo deixou para nós lá no Plantão Psicológico. Eu tenho um grupo no WhatsApp e esse grupo é chamado Plantão Psicológico. E o nosso amigo deixou a sugestão seguinte: fala um pouquinho sobre pandemia e situações financeiras, porque todo mundo está passando por uma situação financeira difícil. Aí eu pensei, tá, é um desafio, vou falar baseado na vivência, porque eu não tenho curso de situações financeiras, eu não fiz nada sobre finança. Assisti um curso um dia, tive 4 horas de curso de finança. Enfim, vamos lá então pensar um pouco, né? Vou indagar vocês. Como é que vocês têm vivido diante disso tudo? Vocês têm se reinventado, né? Durante essa crise? Porque às vezes é preciso reinventar algo. Não dá para ficar na mesmice. Segundo ponto. O que você tem aí que você pode negociar, vender, trocar? Terceiro, o que você pode cortar? Né? Dá para cortar algo, né? Durante o mês? O que você pode deixar de comprar? Pensa bem, o que você pode deixar de comprar? Né? Já que estamos passando por dificuldades financeiras, temos que cortar gastos. Outra coisa é você passar por um momento de crise e aprender algo com isso. Qual seria a atividade nova que você poderia fazer? Né? Como ver a situação do outro e poder investir nesse caso, ajudando o outro e ganhando dinheiro, né? O que o outro está precisando? Tem muita gente ganhando dinheiro, gente. Tem gente vendendo máscara, tem gente vendendo álcool em gel na rua, tem gente entregando comida, né, no delivery, tem muita gente entregando produtos e serviços pela internet. Pensa o que dá para fazer. O que dá para encaixar, né? Que trabalho você consegue realizar? É preciso mudança, é preciso mudar, certo? Não adianta se iludir pensando assim, vamos supor, você está numa situação difícil pra caramba, né? Aí você pensa, não vou resolver sozinho, não preciso de ajuda não. Precisa. Se você está precisando, se você está vendo que a situação está difícil e você não está conseguindo resolver, não fica nessa teimosia achando que você vai resolver sozinho, não. Precisa de ajuda, busca ajuda especializada de quem entende de finanças. Além de cortar, se você conseguir poupar, vai ser um desafio, né? Se você tem condições de investir, talvez seja a hora de investir em alguma coisa, porque talvez pode surgir coisas valiosas num valor menor, né? Porque as pessoas vão precisar estar vendendo, renegociando, enfim. Outra coisa que é importante é você saber investir o pouco que você tem. Vou contar uma historinha rapidinho para vocês. Eu vi numa reportagem um moço que ele era morador de rua e ele recebeu o auxílio emergencial, R$600. Ele era morador de rua, estava com fome, com sede, sem cobertor, enfim. O que ele fez? Ele era carpinteiro. Ele comprou toda a matéria-prima que ele tinha, que ele pôde, que ele precisava para fazer o seu trabalho. O que ele fez? Ele fez bancos e começou a vender os bancos. Ele triplicou o dinheiro dele e depois ele já tinha planos de alugar um espaço para ele e continuar. Então é isso, a gente precisa pensar como que a gente vai fazer diferente. E outra, ser persistente, gente, porque tá difícil para todo mundo tá tentando, e se você desistir, o outro vai conseguir e você não vai. Então você precisa ser persistente. Nós precisamos ser persistentes, né? Tem muita gente que acha que agora é o momento de investir, de poupar, de sei lá, e outros não tem nem para investir, nem para poupar e nem para comprar. Mas se você tem condições de investir,
e você sabe exatamente o que você está fazendo, né? Talvez seja o momento. Talvez seja o momento de poupar, vai depender da sua situação financeira. Mas se você não sabe o que fazer, não vá fazendo doideira, não. Não sai por aí atropelando as coisas desesperadamente, não. Porque isso não vai levar você a lugar nenhum. Quem trabalha na internet tem que pensar que a gente tem que estar sempre ali, né? Quem está presente, quem tá sempre presente, sempre vai ser lembrado. Então, vamos tentar cada vez mais buscar estar presente. Eu sei que é difícil, igual para mim. Às vezes é difícil, às vezes eu não tenho tempo que eu preciso, né? Igual agora são meia-noite, estou aqui gravando. Mas é preciso se esforçar um pouco mais, né? Então, vamos fazer isso, vamos nos reinventar e nos esforçar. Só que não adianta você ficar viajando, não. Idealizando coisas, não. Você tem que viver o mundo real. Você tem que saber que é devagarzinho que a gente consegue. Você não vai ser hoje que você vai começar e amanhã você já vai ter o resultado. Não, é pouco a pouco, um dia de cada vez. O nosso mundo, o nosso país está vivendo uma situação difícil com a pandemia, né? Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Essa pandemia está se expandindo e o tempo está passando, a vacina não chegou ainda. As pessoas ainda estão buscando o culpado disso tudo. Antigamente, as pessoas colocavam a culpa em Deus, no sentido assim, é Deus que está castigando, isso é castigo, né? Toda vez que tinha uma doença, uma praga, era castigo de Deus, porque os homens eram pecadores. Enfim, não vamos entrar nesses méritos, mas eu estou percebendo que muitas pessoas passaram pela negação, negaram que isso não ia chegar aqui, que isso não ia acontecer, que não existia esse vírus, que não é nada. Depois passaram pela barganha, falaram que não vai acontecer nada, que Deus não vai deixar, que não sei o que. Começaram a orar, pedir e tal. Depois da barganha veio a depressão. E a depressão é aquela fase que todo mundo ficou triste, quieto, parado. E depois eu tô percebendo que as pessoas estão entre a depressão e a aceitação, né? Uma coisa é você aceitar o vírus. Outra coisa é você colocar a sua vida em risco, a vida da sua família em risco e sua situação financeira em risco. O que eu quero dizer com isso? Você precisa sair para trabalhar? Eu não parei de trabalhar um dia dessa pandemia, mas eu saio com o máximo de cuidado, né? Tomo todas as precauções. Tomo todas as precauções e penso que isso pode acontecer comigo e eu posso transmitir o vírus para o outro. Por isso que eu me previno. Não adianta eu negar que eu posso sair sem máscara, que isso não vai acontecer comigo, que eu estou protegida, que eu estou dentro de uma bolinha ali, que não vai acontecer nada comigo. Mas também eu não posso sair na rua morrendo de medo, porque aí eu vou ficar mais frágil, eu vou ficar com a situação imunológica mais complicada, eu vou ficar com a imunidade baixa e vou estar mais suscetível ao vírus. Então a gente tem que buscar equilibrar tudo isso, né? Não adianta botar culpa no país, no estado, na pessoa que está trabalhando, na pessoa que está varrendo a rua, na pessoa que está viajando. Todos nós estamos à mercê dessa situação, né? E o governo pode ser falho? Pode sim, mas você pode ser responsável pela sua vida. Não é porque o governo está falhando em algumas situações que você vai deixar de ser responsável pela sua vida. Um exemplo, vamos pensar aqui. Eu sei que eu preciso me manter isolada. Não é porque as pessoas estão afrouxando o isolamento que eu vou sair. Eu vou sair se eu quiser. Entende? Nós somos livres, né? Cada um sabe de si.
Sobre a dificuldade financeira de muitas pessoas terem que sair para trabalhar, não tem condições de comprar alimento e tal, existe, além ai, falhou a palavra, do incentivo do governo aí dos R$ 600, né, para as pessoas poderem passar por essa crise, ainda existe a assistência social, que ajuda as pessoas e já vem ajudando há muito tempo, né? Aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, elas podem buscar assistência social. Só que, gente, não dá para viver só de assistência social. Não dá. É preciso buscar desenvolvimento, né? Eu penso assim. Eu já fui uma pessoa que recebi Bolsa Família, mas a partir do momento que eu consegui assinar minha carteira, eu não quero Bolsa Família. Eu lembro de uma mulher, ela tinha 4 ou 5 filhos, ela fazia a conta de quanto que ela ia receber de Bolsa Família. Tadinhos. A Bolsa Família dá para manter o básico do básico. É para a pessoa não morrer. Entende? Então vamos pensar mais sobre isso, vamos ser solidários. Nesses tempos de pandemia, o que acontece? Nós descobrimos quem são os heróis, aquelas pessoas que realmente estão ali para ajudar, que querem o bem da população, e nós conseguimos identificar os canalhas, aquelas pessoas que não querem nem saber, que não estão nem aí para o outro, né? Então, se você olhar um pouquinho mais a fundo, você consegue perceber essas pessoas, né? E sempre que há uma pandemia, sempre que há uma epidemia, sempre que tem uma doença colocando as pessoas em risco, todo mundo quer saber uma solução, todo mundo quer dar palpite, todo mundo quer achar a resolução do problema. E muitas pessoas ficam loucas, porque é muita coisa que as pessoas falam ao mesmo tempo. Porque se eu for falar da minha ideia, do que eu penso, e as pessoas forem seguir só o que eu penso, não vai chegar em lugar nenhum, né? É preciso uma junção de ideias, de pensamento, de estudos. Não dá para você sair acreditando em tudo que as pessoas falam. Não dá, né? Você precisa verificar os fatos, senão as pessoas entram em desespero, né? Porque as pandemias sempre vão existir, sempre vai existir, sempre vai surgir uma praga nova, sempre vai ter um problema novo, né? E não é só a pandemia, tem outras doenças, gente. Tem muita gente sofrendo em casa porque tá com medo de ir pro hospital para não pegar doença. Tem muita gente com síndrome do pânico, tem muita gente sofrendo depressão, medo, né? E tudo porque é um turbilhão de coisas que as pessoas saem falando. Não fala nada se você não sabe. Por que no início eu comecei falando que eu não sei nada de finanças? Porque realmente o que eu sei é para minha vida, né? O que eu consegui aprender é que eu tenho que sempre poupar, que eu tenho que ter um pouco de reserva, né? Uma coisa é fato, se você gasta um valor X por mês, você tem que ter no mínimo 1 ano daquela reserva guardada, para você poder sobreviver nos tempos de pandemia, nos tempos de dificuldade financeira, de falta de trabalho, de doença. Não é guardar para doença, não, é guardar para poder você passar a dificuldade e se livrar do problema. Se você adoecer, você passar pela dificuldade da doença e se livrar do problema, porque senão fica muito mais complicado, né? Tem muita gente boa, né? Tem muita gente solidária nesse período de pandemia. Tem muitas pessoas que realmente fazem o bem e são recompensadas por isso. São recompensadas emocionalmente. As pessoas se sentem bem em fazer bem. Então, se você está passando por um momento difícil, mas que você ainda pode ajudar alguém, faça isso. Nem que seja com uma conversa, com um alimento, com uma coberta, com algo, né? Que você possa ajudar com um trabalho, né? Se você está vendo uma família ali que está passando por uma dificuldade, precisa de alguma coisa. O vírus não é